Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender as duas formas da gente trabalhar com for. Ou seja, trabalhar com for each e trabalhar também com for tradicional. Então eu tenho aqui minha classe usando for como método principal e eu vou criar um for aqui dentro. Vamos lá, for criado, vou dar um espaço aqui para centralizar. E o nosso for ele é dividido em três partes, né? Eu até separei aqui um pouco mais para ficar um pouco melhor visivelmente. E primeiro a gente tem a declaração e inicialização da variável i. A gente tem uma condição booleana, ou vai retornar true ou false, dependendo dessa condição. Se for true, a gente faz o incremento, faz mais um loop. Se for false, ele para o código. Então, expressão booleana e incremento. De novo, declaração e inicialização da variável, condição booleana e incremento. E qual que é a ordem de execução do for? Isso é muito importante, né? Muita gente erra nisso. Se eu pedir para ele imprimir aqui, imprimir, eu vou salvar e executar. Vai executar, ok, beleza. Mas a ordem é o seguinte: declara, inicializa a variável, vê a condição. Depois, a terceira parte não é o incremento. Isso que tem que tomar cuidado. É a execução do código. Aqui é verdadeiro? Beleza. Executa o código. Executou? Faz o incremento. Se essa condição for verdadeira, ele executa o código de novo, faz o incremento, passa para a variável i, faz a condição, executa o código, faz o incremento e assim por diante. O incremento é depois da execução do código. Então isso faz toda a diferença na hora de você tentar achar a resposta de uma questão na prova. E essas três partes do for são separadas por ponto e vírgula, não dois pontos, ponto e vírgula. E o loop entre chaves. Então se a gente executar aqui, ele vai imprimir até o 9. Por que vai imprimir até o 9? Porque quando chegar no 9, o i ele vai valer 9. Essa condição ainda vai ser verdadeira, porque i vai ser menor que 10. 9 é menor que 10. Vai ser verdadeira. Vai imprimir o 9. Vai imprimir o 9 aqui embaixo. E só depois ele vai subir, que aqui vai valer 10. Ele vai incrementar, né? Desculpa, vai imprimir o 9. Vai incrementar aqui. O i vai passar a valer 10. Aí ele vem para cá. O i vale 10. Essa condição aqui é falsa. E ele para o código não imprime 10. Agora, se aqui fosse menor ou igual a 10, nesse caso, o código, o loop seria feito mais uma vez. Se a gente imprimir aqui, vou botar aqui o A0, e aqui I, e aqui I. E salvar, se a gente executar, 10. E a gente também pode criar uma condição falsa. Por exemplo, essa condição é verdadeira até chegar a 10. Mas se eu falar aqui, enquanto i, vamos perguntar que fica mais claro, né? I é maior que 10? Não. 0 não é maior que 10. Então, se a gente salvar e imprimir, ele vai compilar normalmente, mas não vai executar o código, não vai chegar a executar nenhum loop. Agora a gente também precisa ficar de olho em algumas situações que geralmente caem na prova. Por exemplo, eu posso fazer aqui o seguinte: int j é igual a 1. E enquanto j for menor que 10, ele vai imprimir o código. Eu posso colocar aqui j, se eu salvar e executar o programa, ele vai ficar num loop infinito. Mas por que ele vai ficar num loop infinito? Porque eu não estou comparando i. O valor de j vai ser o mesmo a vida toda. Ele sempre vai ser 1. Então j sempre vai ser menor que 10. Essa condição sempre vai retornar true, sempre vai retornar verdadeiro. Ou seja, esse código aqui, o valor de i vai ser impresso infinitamente. Então,
tem que ter cuidado nessas pegadinhas entre I e J, porque realmente, se você der mole ali, confundir com J e erra a questão. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, por exemplo, vou até dar um espaço aqui para ficar melhor, eu vou colocar aqui como I, vou dar um espaço aqui para ficar só o nosso for, bonitinho, beleza? Bom, nessa situação aqui ele vai imprimir de 0 a 10, ok? Tudo bem. Agora, o que a gente tem que prestar atenção, não prestar atenção, saber também, é que essas três partes aqui são opcionais. Como assim opcionais? Por exemplo, se eu tirar o I++ aqui, ele não vai dar erro nenhum. Ele vai aceitar numa boa. Se eu rodar aqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir 0 eternamente. Por quê? Porque 0 é o valor de I, que é esse camarada aqui. Como não está sendo incrementado, e não está sendo incrementado, então ele vai imprimir 0 a 0, 0 infinitamente. Essa condição aqui, por mais estranho que pareça, a gente também pode tirar, também não tem problema nenhum. Se a gente rodar, ele vai imprimir infinitamente o valor 0, porque não está sendo incrementado o valor 1. Né? E se por um acaso eu criar uma outra variável aqui, variável k, igual a 10, o que vai acontecer? Se a gente botar aqui o cursor no erro, o código inacessível, o Java vai entender que esse código aqui nunca vai ser executado, porque ele vai imprimir infinitamente o valor de I aqui, nunca vai sair desse laço. Esse código nunca vai... O Java sabe que nunca vai poder chegar nesse código e ele já lança um erro ali. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui também. Certamente vão cair perguntas referente a isso, né? E por fim, por mais estranho que pareça, se a gente tirar essa declaração aqui, essa expressão aqui do início, também ele vai funcionar numa boa, não tem problema nenhum. Ele não vai imprimir o valor de I, porque I não existe mais. Mas se eu botar aqui, por exemplo, posso até botar I, né? Posso botar aqui int I vai receber o valor 10, por exemplo. Quando a gente executar, ele vai imprimir o valor 10 eternamente. Mas isso aqui roda, compila e ou pode imprimir um outro valor, ou ele pode imprimir um nome qualquer, né, teste, enfim. O fato é que deixar as três condições, as três expressões do meu for vazia, ele aceita a compilação e também aceita a execução. Então, se a gente rodar, ele vai imprimir teste eternamente. Então, vamos voltar com a nossa expressão anterior aqui, né? Tá aqui. Quanto I for menor que 10. E mais. Beleza. Nossa expressão lá, ela tava assim, né? Aqui. Deixa eu tirar. Aqui é igual a 0. Bom, tava dessa forma aqui. E uma outra forma da gente declarar I, a gente pode declarar dessa forma aqui, ou a gente simplesmente pode declarar o int, o tipo, dentro do for, dessa forma. E não somente declarar e inicializar uma variável, a gente pode declarar e inicializar vários, por exemplo, j é igual a 1, não tem problema nenhum, vírgula, k é igual a 7, vou botar aqui também a 1, com a letra A é igual a 1 também. Então posso botar 1 milhão ali de variáveis, declarar e inicializar um monte de variáveis ali, não tem problema nenhum. E se a gente imprimir, vou botar aqui, eu quero imprimir I mais J mais K mais A. Se eu salvar e rodar,
Não vai, né? Porque i tem que valer 0, né? Para que essa condição seja verdadeira. E agora, salvando e executando, ele vai imprimir todos os números. Na verdade, está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Bom, nesse caso, ele está somando 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 3. Não era essa a intenção, mas a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Então, espaço, mais, aqui também um espaço e mais, e aqui e mais. Deixa eu ver se está certo, um espaço mais, tá. Vamos lá. Agora sim, deixa eu até fazer melhor aqui, para ficar mais claro ainda. E aí tá. Então, a gente pode imprimir sem problema nenhum, né? Declarar e inicializar aqui várias variáveis separando por vírgula. A gente separa por vírgula e declara e inicializa várias variáveis aqui. Agora, o que a gente não pode fazer nessa área aqui, nessa primeira expressão aqui? Por exemplo, eu não posso redefinir meu tipo. Por exemplo, int i igual a 0, int j igual a 1, ou int k igual a 1, int a é igual a 1. Isso eu não posso fazer de jeito nenhum. Uma outra coisa que eu não posso é colocar variáveis de tipos diferentes. Long com int com long. Dentro dessa primeira expressão a gente não pode botar tipos diferentes e nem redefinir a nossa variável inteira. A gente só pode fazer isso se a gente separar por vírgula. Aí o Java deixa a gente fazer numa boa. E nessa última parte aqui, a gente também pode fazer isso. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou incrementando i, eu posso decrementar o j. O j menos menos. Eu vou falar que o j aqui vale 10. Eu vou tirar aqui o k e o a. Tirar a vírgula também, né? E aqui também. Então, o i vale 0, o j vale 10. Só que o i vai ser incrementado e o j vai ser decrementado. Se eu salvar e executar, numa boa. Só que um começou de 0 e foi até 9, e o outro foi de 10 até 1. Se a gente botar aqui, por exemplo, menor ou igual a 10, aí vai ficar de 0 a 10, de 10 a 0, numa boa. Então, aqui a gente também pode colocar várias expressões, separado por vírgula, né? Sempre por vírgula, e j menos menos, k mais mais, a menos menos, enfim, a gente pode fazer da forma que a gente achar melhor. E se a gente tem já declarado aqui em cima, por exemplo, a variável i, falando que i é igual a 0, não igual a 0, né? A gente tem a declaração dela lá em cima. A gente pode omitir esse camarada aqui. Na verdade, não a gente pode, a gente deve omitir, né? E a gente tem que botar o j aqui também, porque o j existe lá dentro, né? Então, a gente declara aqui em cima, e aqui em cima a gente só inicializa. Então, essa aí também é uma forma válida da gente inicializar e trabalhar com for. Agora, prestem muita atenção nisso. E se a gente quiser, por exemplo, trabalhar com variáveis de tipos diferentes aqui dentro? A gente viu que a gente não pode fazer isso aqui. Por exemplo, int e aqui uma variável long. Vou botar aqui. Isso a gente não pode fazer. Agora, a gente poderia fazer, por exemplo, deixa eu voltar aqui, trabalhar com variável diferente dessa forma. Variáveis diferentes, né? E aqui a gente bota um ponto e vírgula também. E dessa forma aceita. Porque a gente não pode declarar aqui dentro variáveis diferentes, mas a gente pode inicializar variáveis diferentes, não tem problema nenhum, desde que a declaração fique fora do for. E a gente também não pode fazer o seguinte, a gente declarar e inicializar uma variável, por exemplo, comentar aqui, e a outra variável a gente só inicializar. Ou a gente declara tudo aqui em cima e inicializa tudo aqui embaixo,
ou a gente inicializa tudo aqui embaixo, declara e inicializa tudo aqui embaixo. Ou 8 ou 80, né? Vamos dizer assim. Então, a gente não pode fazer isso. Nesse caso aqui, a gente só pode inicializar as variáveis aqui embaixo e a declaração fica aqui em cima. Salvar. Uma outra coisa que o Java também permite é, por exemplo, pegar uma expressão, vou pegar aqui o system.out.println e separado por vírgula, nessa terceira expressão aqui, eu chamar um método ou fazer qualquer uma outra coisa ali. Não fica muito amigável, né, mas funciona numa boa. Se a gente rodar aqui, beleza, ele funciona, não tem problema nenhum. Agora, isso só funciona se nessa última expressão aqui a gente tentar pegar isso aqui e colocar aqui, por exemplo, nessa segunda expressão, não funciona. E se a gente botar uma primeira também, não funciona. Se a gente imprimir aqui, deixa eu ver, opa, calma só. Vamos lá. Bom, na verdade, nessa primeira expressão e na última expressão funciona. Não vai funcionar nessa segunda expressão aqui. Na última e na primeira funciona numa boa. Agora, o resultado ele vai variar. Por exemplo, se eu imprimir, chamar um método, ou imprimir, no caso, IJ ali, a gente vai imprimir 0 e 10, que são os valores aqui de IJ. Como o loop seria aqui embaixo, né, alguma expressão que a gente poderia executar seria aqui embaixo, ele não vai executar. Deixa eu botar aqui ponto e vírgula. Nesse caso vai, né? Deixa eu rodar aqui. Ele vai imprimir, porque ele está sendo executado ali entre chaves, mas nesse caso aqui ele só vai imprimir o valor de 0 e 10. Vai ver a condição, é verdadeira, vai executar nada aqui dentro, embaixo do for, né, entre chaves, não vai executar nada porque não existe nada, e vai parar por aí, né, não vai fazer mais nada, vai verificar a condição, verdadeiro, não vai imprimir nada, verdadeiro, não vai incrementar, não vai, enfim, vai ficar nessa aí, não vai fazer mais nada. Mas o que eu quero passar para vocês é que dá para a gente chamar um método ou qualquer operação aqui separado por vírgula. Isso é perfeitamente aceitável. Então, deixa eu botar ele aqui de novo. E a gente também pode, na verdade, deixa eu até tirar essa vírgula aqui, pegar esse método, deixa eu colocar ele aqui de novo, tirar chaves, porque não é obrigatório, eu posso tirar esse camarada aqui, salvar, e eu posso falar que a partir daqui, botar um ponto e vírgula, ou seja, aqui ele não vai fazer mais nada, fechei o bloco, ele vai executar esse for aqui, ele vai fazer toda a leitura, né? I é igual a 0, J é igual a 10, enquanto I for menor que 10, I mais, vai imprimir isso aqui e não vai fazer mais nada. Aqui para baixo ele não faz mais nada. Se a gente salvar e executar, ele vai executar ali o I e o J, vai imprimir todos os valores, mas o for ele para aqui. Ele não executa, por exemplo, um código aqui embaixo. Vou botar aqui qualquer nome. Ele não vai executar esse trecho de código aqui embaixo. Dentro do for, no caso, né? Ele vai executar uma vez só. Se fosse dentro do for, ele executaria 10 vezes, né? Mas ele não vai executar 10 vezes. Ele vai executar porque, na verdade, esse system.out.println está fora do for. Então ele vai executar uma vez só, porque ele vai executar as 10 vezes aqui, terminou as 10 vezes, imprimiu isso aqui uma vez só, né? Seguindo o fluxo do código e parou. Mas isso aqui não faz parte do for, porque aqui a gente colocou ponto e vírgula. Se a gente tira esse camarada aqui e salva, aí sim ele vai imprimir tudo.
Então, esse ponto e vírgula aqui, ele funciona numa boa, né? Indica que o for para ali, não faz mais nada, e é perfeitamente aceitável. Deixa eu até botar, fazer uma coisa estranha aqui, né? Copiar aqui também, vou botar aqui também, separado por vírgula, né? Então tá aí, ó. Isso aí tudo funciona, sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.